O ser humano é uma tábula rasa, uma folha em branco no qual as informações são escritas durante a vida. É assim que pensava John Locke. Esse autor é importante para a fundamentação e para a modelagem do pensamento empírico, principalmente na Inglaterra. O pensamento empírico britânico deve-se basicamente a sua modelagem ao que John Locke faz. Se ele não é o pai fundador dessa escola, ele com certeza é um dos autores importantes para a fundamentação, para a elaboração. Suas ideias serão muito mais influentes dentro do empirismo do que, por exemplo, as ideias de Thomas Hobbes. Com relação a esse ponto do empirismo, sua principal obra e fruto de análise dessa aula será o Ensaio sobre o Entendimento Humano. John Locke não é considerado, em hipótese alguma, um empirista radical, porque, como a gente vai ver, existem alguns pontos em que ele vai convergir com as ideias de Descartes. Mas lembrando sempre, ele é um empirista porque justamente ele vai se opor à concepção das ideias inatas. Concordando com as ideias de Descartes, por exemplo, John Locke vai postular que existe um dualismo na relação entre mente e corpo, ou seja, que são duas coisas diferentes. Mas com relação à concepção de como as ideias chegam a nós, eu posso ter dois tipos de ideias basicamente. Ideias advindas da própria experiência, as ideias sensíveis, e os objetos também podem chegar até nós através de ideias que são reflexivas. Então as ideias podem vir diretamente de um contato com o mundo externo, por meio dos nossos sentidos, e no segundo momento, as ideias podem vir por meio da reflexão, que são ideias baseadas nas nossas ideias com relação à reflexão. Percebe? No meio das duas coisas está a experiência. A experiência é o principal fruto pelo qual nós criamos nossas ideias. A reflexão não cria ideias do nada. Cria ideias baseadas nas ideias que nós já temos com relação à nossa experiência no mundo. Então o conceito de reflexão, das ideias por meio da reflexão, não tira John Locke do meio dos empiristas e não transporta ele para os racionalistas, porque a experiência ainda é o centro da questão. Podemos concluir então que para John Locke a mente humana não é só um depósito onde a gente coloca as informações, só uma caixa. Não é isso que ele está falando. E principalmente que com relação às ideias de inatismo, apesar das ideias não serem inatas, a gente pode entender que as capacidades mentais são. Então, você não nasce com a ideia de Deus, você não nasce com a ideia de raciocínio, a ideia de inteligência, a ideia de política, essas ideias não nascem contigo. Até porque se nascêssemos com essas ideias, vai postular John Locke, concordaríamos amplamente com tudo. As divergências da humanidade são prova de que as ideias inatas não são assim tão correspondentes ou que sequer existem na nossa vida. Mas apesar disso, a gente tem que ter em mente que as capacidades humanas devem ser inatas e essa é a ideia do John Locke. Ou seja, você nasce com a capacidade de entender, você nasce com a capacidade de refletir, você não aprende a ter capacidade de refletir. As capacidades mentais humanas são inatas, as ideias não. John Locke não é um autor que vai concordar com a corrente do associacionismo, aquela ideia de que as ideias podem e devem ter associações, cadeias de ligamento, como se fossem correntes, sabe? Lembra que essa escola ela vai ser fundada, ela tem suas bases lá no pensamento de Aristóteles, mas ela vai ganhar um corpo em outros autores do empirismo, não especificamente em John Locke. Para ele, algumas ideias têm associações, outras nem tanto. Porque eu posso fazer dois tipos de associações no meu mundo. Associações enganosas e associações que são confiáveis. As associações enganosas são aquelas que nós fazemos a partir de coisas do nosso cotidiano e que não geram frutos, não geram conhecimento devido. Por exemplo, você pode pensar numa superstição qualquer, como pisar na interseção de numa rachadura no meio da rua, ou numa interseção entre lajotas, e acreditar que depois, se algo acontecer de ruim, houve uma associação entre o primeiro fato e o segundo. Você fez uma relação de causa e efeito. Essa relação é falsa e enganosa, e ela existe, ela não gera conhecimento. Por outro lado, existem associações que levam ao conhecimento. Quando eu sinto o cheiro de alguma comida, a comida pode estar perto. Quando eu sinto o cheiro de alguma coisa queimando, realmente alguma coisa pode estar queimando. Então, na visão de John Locke, as associações podem ser confiáveis e podem não ser. Podem gerar conhecimento e podem não gerar conhecimento. Então, ele não está incluído naquela corrente do associacionismo. Outro ponto importante da gente destacar será a forma como as ideias se formam. Para John Locke, as ideias eram como os átomos, como corpúsculos pequenos que formavam as estruturas do mundo. E assim como átomos acabam formando estruturas mais complexas do que eles mesmos, ideias simples formariam em seu conjunto, no seu aglomerado, ideias mais complexas. John Locke também influenciou a forma educacional e os modelos de seu tempo. E ele acreditava, principalmente na educação, por meio do exemplo. A escola e também a família seriam dois pilares essenciais para a educação e funcionam da mesma maneira, têm uma equidade nos seus valores. Mas ele acreditava numa espécie de postura que ele chamou de enrijecimento. O que é o enrijecimento? Os pais e a própria escola teriam que colocar os filhos a situações não muito confortáveis e não influenciar comportamentos que seriam ruins para o futuro. Não posso influenciar o choro, não posso deixar a criança chorar, eu tenho que fazer ela parar de chorar se ela ficar chorando muito e se preciso for, eu tenho que agir com disciplina.
A escola, para ele, poderia utilizar, por exemplo, de métodos de disciplina que não fossem muito radicais, muito fortes. E lembra que a ideia de bater em criança no século 17, 18 é totalmente normal. Então ele não está citando aqui alguma coisa fora do esquema que acontece na educação desse período. Logo, punições físicas leves são aceitáveis na visão de John Locke. Também ele vai acreditar que eu não posso sobrecarregar o aluno com muita quantidade de conteúdo. Eu tenho que passar ele conteúdo de forma bem tranquila. E para poder fazer uma cadeia de conteúdos complexos, eu preciso levar ele do simples, bem devagar, para ter certeza que ele vai chegar a um conteúdo complexo de maneira segura. Percebe como se eu estou preocupado com a construção de um conhecimento do mundo externo, eu também preciso estar preocupado, na visão de John Locke, como as pessoas aprendem, como as crianças aprendem. E se o ser humano como um todo é uma tábula rasa, a criança é uma espécie de cera no qual os pais ou a escola pode moldar o conhecimento. Eu preciso ter cuidado com isso. Apesar de toda essa história que eu te contei, é preciso que a escola seja um lugar legal. É preciso que a pessoa se sinta confortável com o conteúdo. É preciso que as tarefas não sejam de alguma maneira muito chatas. Por quê? Justamente porque a pessoa pode se desligar do conhecimento, atribuir a ele uma espécie de enfado e não conseguir mais fazer isso fora da escola. E na verdade o conhecimento e a escola tem que ser um espaço onde a pessoa vai gostar de aprender, vai gostar de saber e vai fazer isso para exponenciar fora do espaço escolar. Então, apesar de toda essa estrutura que parece muito rígida, muito mascarada, ele diz que a escola tem que ser um ambiente agradável. Ainda voltando à questão dos objetos e como John Locke entende eles, todo objeto tem basicamente duas qualidades, as qualidades primárias e as qualidades secundárias. As qualidades primárias são aquilo que os objetos contêm em si mesmo, a questão do volume, a questão do tamanho. E as qualidades secundárias são as impressões do ser humano, que na verdade não são diretamente ligadas ao objeto e podem ser na verdade ligadas ao teu subjetivo. Por exemplo, a cor. A cor de um objeto é subjetiva aos seres humanos, tanto que você pode gostar de uma cor e eu posso não gostar de outra. Se a cor é um objeto, se ela for algo objetivo, como pessoas diferentes têm situações e impressões diferentes sobre a mesma coisa? Porque a cor está na qualidade que ele chamou de qualidade secundária do objeto. Existe uma diferença mínima na questão da espécie humana, mas se você pensar nos animais como um todo, cada animal enxerga um espectro de cor diferente. Daí por isso que as cores são características secundárias. O cheiro, então, nem se fala. O odor das cores varia de gosto de pessoa para pessoa. Com relação ao conhecimento, para fechar esse assunto do John Locke empirista, nós temos 3 categorias de conhecimento na visão desse autor. Eu tenho o conhecimento em si, que seria o conhecimento que é possível das coisas, tá? O conhecimento possível é o matemático, é aquele que a gente faz através da ciência. Esse é o conhecimento que nós podemos realmente fazer. Também possui o conhecimento verdadeiro. O conhecimento verdadeiro é aquele que é impossível da gente conseguir. Afinal, aqui concordando um pouco com Descartes, as coisas como elas realmente são impossíveis de serem apreendidas pelos seres humanos na visão do John Locke. E por fim, nós temos as crenças. As crenças são aquelas construções que nós fazemos a partir das impressões. Quando eu tenho uma impressão sobre o objeto, quando meus sentidos apreendem alguma coisa, aí eu tenho a impressão, a crença dos objetos como um todo. Então, o conhecimento, para o John Locke, é dividido em 3 partes. O conhecimento, que é aquele possível que nós fazemos através da ciência, através da matemática. O conhecimento em si, o conhecimento verdadeiro, que é a ideia da capacidade das coisas ser totalmente impossível para os seres humanos. E a crença, que é a construção de um conhecimento através das impressões dos nossos sentidos com a realidade. O John Locke apenas inaugura uma área muito legal, que é a ideia da teoria da linguagem, que vai ser um paradigma muito importante na filosofia contemporânea. Mas aqui já aparecem em John Locke algumas questões. Para ele, os objetos do mundo eram apreendidos pelo ser humano e se transformavam em palavras, que eram transformadas em ideias. Ideias e palavras, então, têm associações com relação aos objetos externos. Bem, então essas palavras são signos que são transmitidos para outros seres humanos e conseguem perceber, então, por meio das palavras, por meio dos signos, as próprias ideias que nós temos. Então percebe, a comunicação é uma troca de ideias. Através das palavras, trocamos ideias entre seres humanos e trocamos impressões sobre os objetos que estão no mundo externo. No campo político, John Locke vai se contrapor àquela visão do Thomas Hobbes e lá na frente também vai se contrapor à visão do Rousseau. Para ele, não existe uma espécie de respaldo para a política da teoria do direito divino. E é muito fácil você entender isso, porque se a gente nasce com uma folha em branco, se a gente nasce sem nada, a gente constrói nossos direitos, como eu posso entender que existe uma teoria que vai dizer como as pessoas devem ser governadas naturalmente? Porque a teoria do direito divino do rei diz que a igreja capacita o rei como representante divino das coisas. É como se ele tivesse nascido para governar. E nascer inato não é uma coisa que os empiristas vão concordar, e John Locke não vai concordar aqui nesse ponto com isso.
Tá? Então a teoria do direito divino é discordada, assim como Hobbes também vai discordar disso. No seu lugar, ele propõe uma teoria do direito natural. Os seres humanos nascem com direito à liberdade, uma liberdade sobre si e sobre aquilo que lhe pertence também. Então, se eu tenho um direito natural à liberdade, é a partir desse direito, da construção disso, que vai se fundar o contrato social. Porque eu tenho medo da morte, assim como eu também tenho em Thomas Hobbes, e a partir desse meu medo da morte, a partir do medo de eu perder a minha vida, é que eu vou construir um contrato social que tem a ver com a vontade popular. Preste muita atenção nisso. O contrato social em John Locke, que é a formação da sociedade, tem a ver, está diretamente relacionado à vontade popular, que é feito por indivíduos livres e iguais. Assim, o estado de natureza do ser humano, para o John Locke, é nada. Ele não é mal, ele também não é bom. Nós somos aquilo que nós podemos construir com o tempo. Mas o contrato social não é feito por causa da maldade, como em Thomas Hobbes. O contrato social é feito pela vontade do povo, com medo, é claro, da morte também. Então a vontade popular, feita por indivíduos livres e iguais, forma o contrato social na visão de John Locke. É isso, galera. Até a próxima aula.